Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco mais uma vez. No dia de hoje, daremos início no módulo relativo às leis penais especiais, ou também classificadas como leis penais extravagantes. Esse módulo será inaugurado com a Lei 11.343 de 2006, a já popular Lei de Drogas. Meus amigos, antes de nós adentrarmos as disposições específicas no que tange aos aspectos criminais e no que tange aos aspectos procedimentais previstos na Lei de Drogas, é importante que façamos uma introdução sobre a Lei de Drogas. A já citada Lei 11.343 de 2006 veio em substituição a duas leis que vigoravam no que tange ao tratamento da matéria. A Lei 6368, que era uma lei antiga, de 1976, e posteriormente, em 2000, surgiu uma nova lei tratando do procedimento relativo à Lei de Drogas. Então havia junção, havia um Frankenstein jurídico. A primeira lei, a Lei de 76, falando dos aspectos penais, e a lei posterior de 2000 falando dos aspectos procedimentais. Então havia aplicação conjunta dessas leis, o que gerava uma série de problemas, tanto em termos práticos, como exacerbadas discussões doutrinárias. Em 2006 surgiu essa lei. E o primeiro aspecto importante a ser ressaltado sobre a nova Lei de Drogas, já não tão nova, porque já tem quase 10 anos, diz respeito à mudança da mentalidade. O bem jurídico penal tutelado atualmente é a saúde pública. O que é saúde pública, meus amigos? É a junção, é a composição das várias saúdes individuais. Ou seja, o legislador, na Lei 11.343 de 2006, optou por resguardar, por tutelar a saúde da coletividade. Então, quando se faz o combate às drogas, o legislador visa efetivamente tutelar a saúde da população de modo geral, não só daqueles que são usuários de drogas que estão submetidos a esse mundo, mas da coletividade em geral. Se vocês fizerem a leitura da lei, vão perceber que existem aspectos que tratam da prevenção à utilização das drogas. Então, o legislador deu um passo importante, porque há uma mudança de paradigma, há uma mudança de mentalidade no sentido de combater as drogas. Eu, pessoalmente, acho até que a utilização da expressão combate às drogas denota ainda um certo ranço daquela mentalidade antiga. Mas esse não é o momento, não cabe a nós aqui nesse momento discutirmos os aspectos político-criminais. O que interessa a vocês nesse momento são os aspectos pontuais que serão cobrados no exame de ordem. E uma certeza que eu dou a vocês, é matéria frequente nos últimos exames de ordem a Lei de Drogas, tanto na primeira fase como na segunda fase. Se vocês olharem as últimas segundas fases também, sempre há uma questãozinha envolvendo aspectos relacionados à Lei de Drogas. Então, primeiro ponto, que já lhes foi dito, reitero, o bem jurídico penal tutelado pela Lei de Drogas é a saúde pública. E por ser um bem público, a gente pode considerar que o bem jurídico penal tutelado é um bem supraindividual, diz respeito a toda a coletividade, naquela classificação de bens difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Aqui é um bem difuso, tá? Nós estudamos, quando tratamos da parte geral do direito penal, a classificação dos crimes vagos, que são aqueles crimes cujo bem jurídico penal tutelado é difuso ou coletivo. Não é possível individualizar a vítima daquela conduta. Meus amigos, os crimes dispostos na Lei de Drogas estão entre os artigos 27, o capítulo que fala dos crimes vai do artigo 27 até o artigo 47. Por óbvio, nestes 20 e poucos artigos, não há a criminalização de 20 e poucas condutas. Há a criminalização de determinadas condutas e existem artigos também tratando de aspectos gerais relacionados a estes crimes, tá? Então,
artigo 27 a 47. E, como regra, os crimes dispostos na lei de drogas são crimes comuns. Nós já estudamos isso também, mas acho importante reiterar. Crimes comuns são aqueles crimes que qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo da conduta. Não é necessária a existência de uma condição especial do sujeito ativo. Portanto, crime comum, qualquer um pode praticá-lo. No que tange aos crimes comuns, essa é a regra na lei de drogas. E por que é a regra? Nós temos exceções pontuais, como, por exemplo, o artigo 38 da lei de drogas, que fala ou faz menção a uma modalidade de crime próprio. E por quê? É necessário que a pessoa tenha a prerrogativa de ministrar determinadas substâncias a outras. Então, só o médico, só o dentista, uns dizem até que o psicólogo tem essa prerrogativa, então levaremos em conta esta circunstância. Só um profissional relacionado à área de saúde, no exercício da sua função, poderá ministrar determinada circunstância. Então, regra geral, crime comum, excepcionalmente, será considerado crime próprio. E nós temos também na lei de drogas aspectos procedimentais, determinadas circunstâncias pontuais que fazem menção aos procedimentos a serem utilizados no caso dos crimes dispostos especificamente naquela lei. Tá? Vocês sabem, nós já estudamos isso em processo penal, que há a questão da complementariedade, ou seja, há o Código de Processo Penal e determinadas leis especiais serão aplicáveis em complementação ao Código de Processo Penal, ou o caminho inverso também é cabível. Ou seja, no caso da lei de drogas, nós aplicaremos os procedimentos previstos na lei de droga. E, no que essa for silente, aplicaremos o Código de Processo Penal. Quando eu tratar efetivamente do procedimento disposto na lei de drogas, eu mencionarei a vocês essa circunstância, porque nós temos toda uma discussão. No curso de processo penal, eu já fiz menção a esta circunstância. Os senhores com certeza lembram que eu falei da questão da lei de drogas de 2006, da alteração do Código de Processo Penal ocorrida em 2008, se a lei anterior ou se a lei posterior prevalecem, se a lei especial prevalece ou se a lei geral prevalece. Mencionei todas essas circunstâncias também no decorrer do curso de processo penal. Amigos, transposta essa fase inicial, vamos direto ao artigo 28 da Lei de Drogas. Artigo este que fala da posse de drogas para uso próprio. O artigo 28, apesar da classificação, apresenta uma série de peculiaridades. O primeiro ponto que eu gostaria de indicar aos senhores diz respeito ao caput do artigo 28. Diz o artigo 28, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. São 3 as penas dispostas no artigo 28. Primeira pena, a advertência sobre os efeitos das drogas. Segunda pena, prestação de serviços à comunidade. E a terceira pena, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Tá? Eis o caput, que faz menção aos verbos núcleos do tipo, as circunstâncias relativas à conduta, portanto, o preceito penal primário, e os 3 incisos que fazem menção ao preceito penal secundário, que fazem menção às modalidades de pena. Meus amigos, falando num primeiro momento sobre a natureza jurídica das penas do artigo 28 e por que é necessário que nós façamos menção a essa circunstância. Porque quando surgiu o artigo 28 lá, em 2006, diversas foram as discussões sobre a sua natureza jurídica. Após a leitura, que nós fizemos inclusive conjuntamente, vocês perceberam o seguinte, não há qualquer menção à imposição de pena privativa de liberdade, seja pena de detenção, seja pena de reclusão.
não há menção a esta circunstância. Então, aquele sujeito que praticar o crime disposto no artigo 28, a ele só será imposta uma das modalidades de pena previstas nos 3 incisos. Em virtude da ausência, da não previsão de pena privativa de liberdade, surgiram 3 entendimentos sobre a natureza jurídica do artigo 28. Houve um primeiro entendimento onde os defensores deste diziam o seguinte: olha, o artigo 28 operou a abolitio criminis em relação ao porte de drogas para uso próprio. Ou seja, houve a descriminalização do porte de drogas para uso próprio. Este entendimento não prevaleceu por uma série de circunstâncias. Primeira delas, se vocês fizerem a leitura da lei de drogas, vão perceber que o artigo 28 é o segundo artigo do capítulo da lei que fala dos crimes. Então, há um capítulo dizendo dos crimes, ao artigo 27, onde estão dispostas as regras gerais, e posteriormente o artigo 28, que faz menção à posse de drogas para uso próprio. Portanto, se está no capítulo dos crimes, por uma questão lógica, será considerada uma conduta criminosa. Segundo apontamento, o artigo 28 tem a estruturação de qualquer dos crimes. Há menção ao sujeito ativo, há crime comum, há menção ao sujeito passivo, que é um crime supraindividual, portanto a coletividade, há menção aos elementos objetivos, há menção aos elementos subjetivos, há menção a todos aqueles elementos que compõem a estrutura do crime, inclusive pena. Por quê? Não são penas privativas de liberdade, mas são modalidades de pena. Então, em virtude desta circunstância, o primeiro posicionamento relativo à abolitio criminis, relativo à descriminalização, caiu por terra. Caso tenham curiosidade, existem entendimentos consolidados no STJ e no Supremo nesse sentido, tá? Há uma decisão de 2007 no Supremo, foi relator o ministro Sepúlveda Pertence, é uma questão de ordem em que foi relator o ministro Sepúlveda Pertence e ele faz menção a esta circunstância, tá? Então, o primeiro posicionamento sobre a descriminalização caiu por terra. Surgiu um segundo posicionamento dizendo o seguinte: o que operou no artigo 28 da Lei de Drogas foi a despenalização, ou seja, ainda é considerado crime, mas não são impostas penas, independentemente da modalidade de pena. Meus amigos, por uma questão óbvia, esse segundo entendimento não merece prosperar, ou seja, há o preceito penal primário, que faz menção ao crime, e há o preceito penal secundário, que faz menção a 3 modalidades de pena. Já disse aos senhores e reitero, não são penas privativas de liberdade, mas são modalidades de pena. Em virtude desta circunstância, o segundo posicionamento, que fala da despenalização, não merece prosperar. Nós temos um terceiro posicionamento falando da descarcerização. O que é a descarcerização? Continua sendo crime, continua estando sujeito à pena, mas não será imposta uma pena de cárcere, não será imposta uma pena privativa de liberdade. Senhores, esse terceiro posicionamento foi acolhido, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, mas é importante que vocês atentem ao seguinte: apesar de estarem presentes todos os elementos relativos à descarcerização, o Supremo chamou de despenalização. Então, atentem ao seguinte: descriminalização, despenalização e descarcerização. Prevaleceu esse terceiro entendimento relativo à descarcerização. É crime e está sujeito à pena. O Supremo acolheu esse entendimento, mas o Supremo o chamou de despenalização, tá? Então atentem a essa circunstância. Se lhes for perguntado, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o artigo 28 da Lei de Drogas tem a seguinte natureza jurídica. Os senhores podem cravar a alternativa que fala da despenalização. Por quê?
O Supremo faz menção a todos os elementos relativos à descarcerização, mas chama essa medida de despenalização, tá? Tecnicamente, há uma incorreção, porque despenalização diz respeito à extração da imposição de pena e descarcerização diz respeito à extração da possibilidade de imposição de pena privativa de liberdade, que foi o que aconteceu de fato, apesar da denominação. Então, atentem a essa circunstância. Se essa pergunta for feita aos senhores numa segunda fase, é possível que os senhores desenvolvam esse raciocínio. Olha, permanece sendo crime, permanece estando sujeito à imposição de pena, só que não pena privativa de liberdade, portanto, houve a descarcerização, que, segundo o Supremo Tribunal Federal, também pode ser classificada como despenalização. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo até aqui? Eram estes os aspectos iniciais relativos à lei de drogas. Na nossa próxima aula, continuarei o tratamento das disposições do artigo 28. Foi um prazer contar com a sua participação. Valeu, abraço, tchau!